Oi, gente! Bora falar de filme noturno? Gente, então, eu descobri filme noturno assistindo um vídeo lá do Book Galaxy. Eu nem lembro qual vídeo que foi bem no comecinho do canal da Dani. E eu lembro que ela falou muito bem desse livro, é um thriller, e aí eu falei assim, gente, se essa mulher tá recomendando, quem sou eu pra não ler? Logo depois que eu assisti, né, o vídeo dela, eu coloquei na minha lista de próximas leituras, filme noturno, baixei o e-book e fiz essa leitura em março de 2020. E aí eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que é, né, qual que é o plot da história. O filme noturno, ele fala sobre a vida, assim, né? O comecinho, pelo menos, fala sobre a vida de um jornalista que tá ali que investigou um famoso cineasta americano, e a carreira desse jornalista ela foi pro brejo depois que ele decidiu investigar a vida desse cara, desse cineasta. E o que tem de mais esquisito na vida desse cineasta é que ele faz filmes de terror. Então, e não são simples filmes de terror, são filmes perturbadores, assim. E ele tem uma legião de fãs, tem muita gente que ama esse cara, e é aquela coisa, ninguém nunca viu. Existe a lenda que, na verdade, esse cineasta é a sua assistente, que ele tem uma assistente também toda esquisitona. Tem a ideia de que ele, na verdade, é um coletivo de diretores e tal. Então você tem várias conspirações em relação a esse cineasta. E não só essa questão da admiração que ele impõe, não que ele impõe, mas que os fãs sentem por ele chega a um patamar meio de Deus, assim. Então você tem um site na Deep Web com somente, tipo, as pessoas super fãs do clã ali mesmo, que podem acessar, que podem ter contato com esse conteúdo, né, desse site que esses fãs criam. Tem essa questão de que ninguém nunca viu ele. Tem o fato da família ser meio perturbada, uma ex-mulher ter morrido num lago. Porque também tem isso, né? Tem uma casa, ele mora numa casa no interior de não sei da onde, uma mansão antigona que foi construída em cima de tipo, não posso dizer assim. Tem todo um monte de mistério em relação à vida desse cara, ao lugar onde ele mora, aos filmes que ele produz. Então ele começa a ser, tipo, excluído do mainstream por conta desses filmes que ele produz. E ele acaba, assim, os filmes dele só são passados, sabe, em sessões especiais, em estações de metrô desativadas. E é muito doido, assim. E toda a história, então, você tem, né, então, a história desse jornalista que em algum momento da vida investigou esse cineasta, acabou que foi processado e tal, todo mundo chamou ele de jornalista fraudulento, bababá, doeu no meu coração, porque eu lembrei da minha época de jornalista, que eu fiquei pensando, porra, a gente é sempre culpado. E teve essa parte. E aí ele volta a ter interesse nesse cara e nessa família, porque a filha desse cara, do cineasta... Gente, vocês sabem que eu sou ruim de nomes, por isso que eu tô falando Shirikei. A filha dele morre, na verdade a filha dele se mata no centro de Nova York. E a partir daí ele começa a investigar essa morte e volta a querer investigar então a vida desse cineasta e querer entender quais foram os fatores que levaram essa menina a se matar. E é muito doido, porque além dele, ele tem a ajuda de duas pessoas. Uma menina que ela era aquela pessoa que guarda casacos em um restaurante, e ela foi a última pessoa que viu a filha desse cineasta viva. E ele encontra também no local do crime, alguns dias depois, eu acredito, ele encontra um ex-namoradinho dessa menina, dessa garota que morreu. E ele acaba sendo ajudado por essas duas pessoas. Ele já é um quarentão, quase 50, tem uma filha pequena e tal. E é ajudado por esses jovens adultos aí, essa galerinha de 20 e pouquinhos anos, que acaba se envolvendo nessa história sem, sabe, por um acaso. E aí, então você vai acompanhando, a gente vai acompanhando, né, essa investigação
E é muito interessante porque o livro ele é cheio de recortes de jornal, de revistas, o próprio print desse site que é só para super fãs desse cineasta, esses prints dessas telas também estão no livro. Confesso que foi um pouco complicado porque eu fiz a leitura dele, né, no Kindle, então tinha hora que não dava para enxergar direito, mas eu fui tipo dando zoom, tentava ler porque chegou um momento em que eu me assustei. Eu tava um pouco assustada com essa história, na verdade, porque eu sou cagona, eu me assusto muito fácil. Então eu só fazia a leitura dele de dia. Então eu ia mais pra luz, pra poder dar o zoom e tal, pra poder enxergar, mas funcionou de boa. E consegui fazer a leitura sem problema nenhum. Ele é um livro grandinho, acho que ele tem mais de 600 páginas. E foi uma leitura assim, março, abril, que eu fiz, foi em março, abril, eu terminei no comecinho de abril, então foi mais ou menos aí uns 2 meses de leitura, mas porque também eu tava lendo vários outros livros, e aí eu acho que vocês perceberam também, né, na dinâmica do canal, que eu não tô mais me atentando à leitura de março, leitura de abril, bababá. Eu venho aqui e voltei a fazer o estilo de vídeo que eu fazia antes, que era só falar sobre os livros. Então, eu fiz essa leitura só durante o dia, e é muito engraçado porque, além dessa carga toda de investigação, de morte, de família misteriosa, de suspense, a gente tem uma questão nesse livro que vai muito pro sobrenatural. Então, você tem pactos, você tem feitiços, tem as cenas, pra mim, as cenas mais legais, de verdade, assim, as cenas que eu mais gostei desse livro foram as cenas que acontecem numa loja como se fosse tipo, de artifícios religiosos, sabe? Essas lojas assim, que vende de santo católico a orixá, vela e erva e não sei o quê. E tem algumas cenas que acontecem numa loja como essa lá em Nova York e eu achei assim genial, muito legal. A Cleópatra, que é a personagem que aparece lá naquele ambiente, é muito interessante, é uma personagem muito interessante. E eu gostei muito das cenas que aconteciam dentro dessa loja. E é muito bizarro, porque eu não sei se é o frio, mas eu tô começando a falar dele, aí eu me arrepio inteira. Porque, gente, é real, teve umas partes que eu de verdade fiquei com medo. Tipo, de verdade, assim, real com medo. Mas tudo bem. Então a gente tem também, além, né, dessa questão toda da investigação, do thriller e tal, se você tem ainda esses pontinhos de sobrenatural na história, que fazem uma diferença completa. E é muito engraçado também que, tipo assim, no começo do livro você vai ter muito mais essa carga sobrenatural. No meio, assim, tipo, dá uma sumidinha, o que eu pensei até, eu falei, o ritmo da narrativa caiu e tal, eu cheguei até a comentar no Scooby. Se você não me segue, não me adicionou lá no Scooby, o link tá aqui embaixo, eu deixo o link do meu perfil em todos os vídeos, se quiser me adicionar por lá. E eu até comentei, porra, o ritmo de leitura deu uma diminuída. Mas logo depois, recupera tranquilo. E recupera assim de um jeito que eu precisava ler. Eu precisava ler. E eu não parei até eu terminar. E o fim desse livro, o final desse livro, as últimas páginas desse livro são uma coisa incrível. Incrível. Ele deixa tanta questão em aberto, que eu corri pra falar com a Dani, eu mandei mensagem pra ela, eu falei assim, mulher, eu terminei o livro, eu preciso de alguém pra conversar sobre o livro comigo. Me ajuda com essas questões, me explica isso aqui, porque eu não tô entendendo. Então ele deixa, eu achei um final de explodir cabeça, assim, real. Então fica a minha recomendação para fazer essa leitura. Se você for cagona que nem eu, ou cagão que nem eu, que tem medo de qualquer coisa, que ouve qualquer barulhinho, já fica, meu Deus! É assim, vá com calma, leia de dia, tá tudo bem, não tem problema nenhum, não tenha vergonha de ser cagão. Assim, agora eu tô fazendo uma lista de alguns livros de terror que eu quero ler, e eu sei que eu vou tentar, mas não garanto. Mas então vá com calma, é um livro muito bom, é uma narrativa que te envolve. São personagens que você se importa com eles ao longo da história. São personagens bem cativantes, bem legais. E é uma leitura, assim,
sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Até semana que vem.